Beleza. Então vamos seguir aqui, gente, a aula. Opa, deixa eu começar a compartilhar a tela de novo. Ok, então agora sobre o transporte aéreo, é bem mais rápido, gente. Ele tem essa vantagem, a gente já comentou bastante, acabou já comentando bastante, né? Esse transporte de grandes distâncias, o tempo de trânsito curtíssimo, ele, o seguro de transporte é muito baixo, né? Está próximo dos centros urbanos e tem como desvantagem o frete muito elevado, é o primeiro que eu diria, né? Depois ele tem como uma outra desvantagem o limite de volume e peso. Imaginem aquelas ferrovias, tudo que se transporta por ferrovia se transportando no transporte aéreo, né? Imagine isso aí, né? E depende desses terminais de acesso também, né? Depende bastante aí dos aeroportos, ok? E a gente segue. Quando é que a gente utiliza o transporte aéreo? Já comentei isso aí já um pouco aí durante as aulas, nas outras aulas também, quando a gente tem esse pequeno volume de carga, mercadoria com curto prazo de validade ou frágil, comida, às vezes, né, algum tipo de comida, grandes distâncias, trajeto exclusivo, quando não há outras vias para outros modais, tempo de trânsito também, né, muito importante, né, é quando a gente utiliza aí o transporte aéreo. O tempo de trânsito é o que eu sempre comento aqui, né, quando a gente tem essa urgência, né. Urgência é sempre um problema na engenharia e nas empresas, né. A gente quer, nunca trabalhar com coisas urgentes e sempre trabalhar com coisas, né, importantes, né. Quando a gente chega em níveis de urgência, plano de ação, essas coisas nunca é o ideal para empresa nenhuma, né. E aí a gente tem aeronaves de 3 tipos, né, a de full packs, que a gente chama, que é somente passageiros, full cargo, somente cargo, e a Kombi, que é a combinada é um mix de carga e passageiro. E essa movimentação de cargas, ela se dá por containers, por pallets e por elevadores de carga, né, gente. Aqui só como curiosidades, né, então alguns aviões cargueiros, provavelmente vocês já viram isso aí também, né, aqui um Airbus aqui, e aí como que é feito o carregamento dele, achei isso muito interessante, né. Toda vez que eu vou preparar a aula, eu acabo também fico vendo os videozinhos no YouTube, tem também, esse aqui é um dos maiores cargueiros que tem no mundo, esse aqui, da Airbus. Aqui, bom, ficou o contrário, né, mas aqui é mostrando um avião que tem, que é misto, né, o combinado, o combi. Então tem a parte de carga e a parte de passageiros. Aqui também mais um carregamento desse Airbus aí de outro tipo de cargueiro, né? Dá para entrar, vocês verem, né? Um caminhão dentro do avião. Aqui era para mostrar um avião carregando outro avião. Então, esse aqui é o maior avião cargueiro do mundo. Eu tenho uma próximo slide vai mostrar uma reportagem dele aqui no Brasil, quando ele esteve aqui no Brasil. Ele consegue carregar outra fuselagem de outro avião dentro dele. E aí, assim, a primeira vez que ele veio aqui no Brasil foi em 2016, lá no aeroporto de Viracopos, né? E foi uma farra, assim, que foram mais de 2.000 pessoas foram lá na beirada do aeroporto para ver esse avião chegando. Ele é gigantesco, ele tem 84 metros de extensão, 88 metros de envergadura da asa a asa, o peso de 285 mil quilos, velocidade máxima aí é parecida com todos os aviões, né? Um pouco menos, 850 quilômetros por hora, autonomia de voo de 15 mil quilômetros, e o tipo de motor aí, não conheço, né? Progress D18T, né? Então, mas imagina, é muito interessante assim esse avião aí, só tem um no mundo. Se quem quiser procurar, ele chama AN225 Miria. Bem legal, viu, gente? E aí a gente passa aqui, gente, para já finalizando para o transporte dutoviário, né? Ele tem como vantagem também transporte de grandes distâncias, volume de granel muito elevado, tem uma simplificação de carga e descarga, né?
menor possibilidade de perda e roubo, apesar de que eu vou comentar uma coisa disso aqui também, baixo consumo de energia, baixo custo operacional e alta confiabilidade. E tem como desvantagem aí esses acidentes ambientais de grandes proporções, aí aqui que eu ia comentar isso relacionado com isso. Investimento inicial é muito elevado para fazer a instalação, né, dos dutos. Um custo fixo também é elevado e ele requer licenças ambientais e toda essa parte ambiental é muito, entre aspas, muito chata, essa burocracia, né? Não sei se vocês lembram, gente, eu acho que foi há 1 ou 2 anos atrás, vamos ver se alguém lembra, alguém procura aí também no Google, um acidente que aconteceu no México. O pessoal estava roubando um duto e aí explodiu e começou a pegar fogo para todo lado, porque era carga de combustível. Você lembra disso? Foi no México, né? Hã? Foi no jornal, né? Teve muita coisa. Alguém lembra disso aí, gente? Não sei se vocês lembram. Foi no México isso aí. E aí morreu muita gente. Putz, e o duto passava numa região também residencial. Então, assim, os acidentes é mais para mostrar, né? Os acidentes ambientais aí nesse sentido são muito grandes também, né? Essa desvantagem do duto também, né? Quer dizer, o controle de um duto é muito difícil de ser feito. Imagina um duto que tá, que nem a gente vai mostrar aqui, né? Esse aqui é o maior duto que tem no Brasil, que liga o sul do Brasil até lá na Bolívia, né? Então imagina fazer o controle de tudo isso aqui em todos os pontos, é muita coisa, né? Então, especialmente se o duto é um duto aparente, né? Então, que a gente tem aqui, né? 3 tipos de duto: o subterrâneo, o aparente e o submarino, né? Então, quando passa aí pelo mar, né? Ou quando usa passa por dentro de rio também, né? Na semana passada, a fazenda Rio Grande ficou sem água por conta de uma tentativa de furto de combustível. Exatamente. Acontece, porque é muito difícil, o tipo de duto mais comum, né, quer dizer, o mais barato e o mais comum é o duto aparente, né? Então, é muito difícil você fazer o controle disso tudo, né, pessoal? Um duto da Petrobras, exato. A Petrobras é quem detém a maior parte dos dutos do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, o duto subterrâneo, ele tem aí, eu costumo brincar, né? Ele tem os acidentes ambientais com ele, né? São bem perigosos, né? A gente vê aí, por exemplo, pode contaminar, né, lençol freático, essas coisas, né? Não quer brincar, lençol frenético, né? Então, é muito grande aí a questão dos acidentes ambientais também dos dutos, né? E a mesma coisa do submarino. Imagina um duto que atravessa algum oceano, né? Ali na Europa tem alguns, e que por algum motivo tem algum tipo de vazamento ou corrosão, né? Água salgada e tal. Então, é bem perigoso aí, o impacto ambiental é muito grande, né? E aí tem a gente pode também falar, né, de oleoduto, mineroduto ou gasoduto, né? Então, os tipos aí de dutos mais comuns. Legal, não conheço, Matheus, vou procurar. Guadalajara, 1992. 252 mortes. Beleza, mas tem um mais recente, viu? Eu lembro das imagens. Cara, eu tinha que lembrar, foi no México, também, né, Guadalajara no México, mas teve um atual no México. Ano passado teve um menor, exato. Eu acho que foi desse aí, do ano passado, mas que foi. Esse é bem recente aí, esse do México. É esse aqui mesmo, exatamente, ó. Que o Gerson mandou aí para todo mundo do oleoduto aí no México. Legal, bacana. E aí aqui, ó, esse gasoduto aí, né, que eu estava comentando, que é o maior do Brasil, Bolívia Brasil, conhecido como Gasbol, é uma via de transporte aí de gás natural entre Bolívia e Brasil com 3.150 quilômetros de extensão, 557 no território boliviano e 2.600 no território brasileiro. Então, mostrando aqui, né, como que é feito esse transporte aí, né? E aqui mostram os outros dutos aqui também, interligação de Paulínia Guararema e outros gasodutos aí, até Belo Horizonte também, né?
E aí o seguinte, vamos aproveitar aqui, ó. Sempre tem acidente de dutos no México. Pois é, isso que é interessante. O Alexandro, você quer comentar um pouquinho sobre os dutos aí na região? O Alexandro trabalha com isso, gente. Até ele tinha me comentado no início da primeira aula. Eu falei com ele: Ô, Alexandro, vou pedir para você comentar aí. Você pode desmutar aí seu áudio, se quiser falar um pouquinho aí, a questão dos dutos. Boa noite, tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, eu estou te ouvindo bem, Alexandre. Ah, beleza. Então, rapidamente, para não atrapalhar a aula, Não, fica à é, vontade. eu trabalho aqui na Transpetro, né? Aqui dentro da refinaria, e a Transpetro ela é responsável por essa parte de logística da Petrobras, né? Então, ela cuida dos Uhum, navios e dos dutos. Aqui na refinaria de Araucária, tem 3 dutos que ligam a refinaria, né? Então, tem um duto de petróleo, que vem de São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, e traz o petróleo aqui para a refinaria. Então, o petróleo vem lá dos campos de exploração de navio até São Francisco do Sul, é uhum, bombeado até o terminal, do terminal ele é bombeado até na metade da serra, ali quem desce para Joinville, ali tem uma uhum, estação de rebombeio, e ele é bombeado até chegar aqui na refinaria, o petróleo. O petróleo uhum, chega, é processado, e aí tem 2 dutos para escoamento. Um que liga aqui a refinaria até Biguaçu, lá em Florianópolis, uhum, e com 3 terminais ao longo desse duto aí para distribuir o derivado. E o outro duto, ele liga o terminal de Paranaguá, terminal portuário é, de Paranaguá, até que é a refinaria. Esse duto ele tem uma característica diferente, ele tanto envia para Paranaguá, como recebe de Paranaguá. Então, esses uhum. 3 dutos aí são os dutos que cortam aqui a nossa região. Legal. E aí um problema que até foi citado aí, que é o risco de vazamento e de desastre ambiental, Uhum. né? A gente a gente está tendo alguns problemas de tentativa de furto de combustível. É, Então, as comum. pessoas, infelizmente, algumas pessoas tentam roubar e é extremamente perigoso, né? Tanto o risco de explosão como o risco ambiental. E Uhum. aí na semana passada, uns 10 dias atrás, a gente teve um problema de tentativa de furto aqui na Fazenda Rio Grande, Uhum. onde vazou um pouco de produto e infelizmente caiu lá no riacho e a água, a captação de água teve que ser interrompida. Então é isso, só para participar e colaborar um pouquinho aí com a aula, professor. Legal, legal, Alexandre, legal. Obrigado, viu, pela. Mas legal, vocês verem, né, gente? É uma questão assim, é muito comum aí também esse tipo de transporte. Matheus, a pergunta é qual o tempo que leva para fazer o transporte e o volume, né? Então, isso é interessante. A questão do tempo depende, né, de onde para onde, mas normalmente até Paranaguá, Curitiba, legal. Não sei, talvez o Alexandre saiba aí, mas eu sei uma coisa é fato, quer dizer, o transporte, o volume, ele pode ser feito isso constantemente, né? Isso que é o interessante dos oleodutos, minerodutos, gasoduto, é que ele não precisa parar, né? Você mantém um volume constante. Então, talvez é mais do que volume, a gente fala em fluxo, né? Então, mas é direto, né? Agora, o tempo que você pensar. É Pode o, falar, Alexandre. é, isso vai depender do diâmetro do duto. Aham, Como ele trabalha sempre com a calha cheia, né? Ele trabalha uhum, empacotado, como o pessoal chama. uhum, Então, a hora que começou a bombear lá, começa a sair o produto aqui. uhum, É, o duto de petróleo, ele é o maior duto que a gente tem aqui na região. Ele tem 30 polegadas e ele uhum. tem uma vazão em média de 1.800 metros cúbicos por hora. 1.800 1.800 metros metros cúbicos cúbicos por por hora. hora, então, exatamente. É fluxo mesmo, né? A medida que É, vocês fazem é mais no fluxo do que no volume em si, né? Quer dizer, porque o volume depende da produção também, né, Alexandre? isso, normalmente esses dutos eles param muito pouco, operam Uhum, direto, né? Então é só uhum. fazer a conta aí para ter uma ideia Sim. Quanto que chega, né? quanto que chega. Aí os Legal. outros dutos, eles são menores. O Olapa é um pouquinho menor e o Uhum, Olapa é o que liga Paranaguá e ele bombeia 400 metros cúbicos
por hora, e o que vai para Santa Catarina, 300 metros cúbicos por hora. Legal. Obrigado, viu, Alexandre? Exatamente. Aí, gente, e uma outra coisa interessante também é que podem existir dutos que utiliza aí, que nem tá falando, né, do bombeamento e tal, dependendo da região que você tá e do tamanho, né, o espaço aí entre do que você está fazendo esse transporte, né? Especialmente quando está indo até uma região portuária, né? Então a gente pode ter aí também duto que utiliza da energia gravitacional também, né? Então para descer, né? Pode ser sem bomba, dependendo alguns tipos de dutos aí, especialmente quando é mineroduto ou oleoduto, pode também ser utilizado aí sem bomba ou com a bomba com menos bomba, com a bomba com vazão mais fraca, né? Porque já utiliza também a questão da entre as descidas para o porto, né? Então, só para a gente já terminar aqui, gente, uma comparação aqui rápida, né, entre os modais de transporte, né? A gente vê para se transportar 6.000 toneladas, né? No hidroviário a gente usaria um duplo Tietê, só, que tem um comprimento de 150 metros, e pensem em utilizando vias marítimas, né, que é muito espaço. Depois no ferroviário, né, fluvial menos, né. O ferroviário a gente teria que utilizar 2,9 comboios Hopper, com 86 vagões de 70 toneladas, que dá uma distância aí de um comprimento total de quase 2 quilômetros. E para fazer esse transporte no rodoviário, seria 3,5 quilômetros se todos tivessem um colado no outro, né? Mas se a gente pensa em movimento, ele gasta 26 quilômetros, né? E a gente vê, assim, é mais um efeito comparativo aí dos modais de transporte, né? E aí, assim, sobre os tipos de... Agora, comentando muito rápido a questão dos tipos de rede, né? Então, isso que a gente estava falando da intermodalidade, e aí a gente já termina a aula, gente. Não posso passar para o quarto, tá acabando já, beleza. Comentando sobre intermodalidade, a gente tem tipo algumas estruturas de rede, né, de remessa direta, que não tem depósito intermediário, é muito simples de coordenar, tá faltando um R aqui, né? Simples de coordenar, né? Tem esses prós, você coloca uma carga aqui e quero que chegue em outro lugar. Então ele vai de uma vez, mas o contra, ele tem um estoque muito alto, porque o lote normalmente tem que ser grande, e o custo de recebimento é significativo, né? A gente tem a remessa direta com o Milk Run, então diminui o custo de transporte para lote menor, né, estoque menor, mas tem uma complexidade. Vocês vão ver que aqui vai só subindo, maior complexidade na coordenação, né, e cada vez maior a complexidade de coordenar isso. E aí a importância de engenheiros e profissionais aí formados nessa parte de logística, né. Depois todas as remessas via centro de distribuição central. Então, às vezes, não sei se já ouviram falar, né, que tem, às vezes, o centro de distribuição. Depois, se vocês quiserem, procura aí o de Saragoça, é um dos maiores do mundo, um centro de distribuição que vai... aqui você faz um terminal, como se fosse um terminal de cargas e distribui ali para toda a Espanha, Estados Unidos, o de Saragoça, por exemplo, mas tem centro de distribuição para todo lado, né, no Brasil, inclusive. Depois tem a remessa via centro de distribuição e utilizando o Milk Run. Eu vou explicar o que é Milk Run aqui no próximo slide, gente. Mas na prática se alguém lembra aí como que se pegava o leite, né? Nas roças, nas fazendas antigamente, até atualmente ainda tem isso, né? Então a ideia é essa, pegada de leite aí, é a mesma história, né? Então, claro, você diminui o custo de transporte para a saída, mas vai aumentando sempre aqui a complexidade na coordenação, cross-docking, então reduz o custo de transporte, porque você utiliza o modal mais barato para distância maior, e depois vai fazendo cabotagem, na prática vai mudando o tipo de transporte à medida que você vai chegando ao seu destino, né? E a rede sob medida, né? Então a escolha de transporte combina melhor com as necessidades do produto individual e da loja, né? Isso aqui vem de um livro do Chopra e do Mendel, né? Então, assim, o que é o Milk Run, né? Então aqui é um exemplo de do sistema convencional versus o Milk Run.
de uma montadora, né? Então, todos os fornecedores precisam alimentar aqui, por exemplo, a Renault com banco, pneu, roda, né? A gente pode pensar aqui, banco, pneu, roda, chapas, depois tem cinto de segurança, depois tem, o que mais aí que tem nos carros? Vidros, etiquetas. Então, montadoras têm milhões de fornecedores, né? Então, e aí precisa chegar tudo na montadora. Um esquema seria, cada fornecedor faz o seu fornecimento para a montadora de maneira direta, e outro tipo é o Milk Run, o quê? Você tem uma rota que vai passando em cada fornecedor, né, e vai chegando na montadora, aos poucos. Então, ao invés de vir por um, o que você está fazendo? Você está otimizando e está diminuindo o custo de transporte de maneira geral aqui, né? Comentando sobre a intermodalidade, multimodalidade, né? Intermodalidade é essa emissão individual de um documento de transporte para cada modal. Então, cada vez que você muda de modal, estou fazendo transporte, comecei com ferroviário, agora mudei para rodoviário, sempre vou ter aqui uma emissão de documento de transporte novo, né? Já a multimodalidade, né, quando a gente fala isso, você emite um documento só, que vai cobrir todo o trajeto da carga, da origem até o destino, né? E, né, existem leis da NTT aí também que regulamentariza aí o transporte multimodal, né? E pega uma responsabilidade total da carga e custódia, né? Eu entrego na mão dessa pessoa, né, ou dessa empresa, e ela vai fazer o transporte pelo tipo de modal que ela quiser, mas eu não preocupo de estar emitindo documento de transporte a cada uma das trocas de tipo de transporte, ok? Então, assim, o transporte intermodal, ele diz respeito a essa conjugação de duas ou mais modalidades com a preocupação de integração operacional e física, né? E o multimodal é isso, né? Abrange, além dessa integração física, das responsabilidades envolvidas na operação, né? Então, seguro, integridade da carga, conhecimento de quem acompanha a carga, programação, fretes e demais despesas, né? E aqui era só para mostrar, né, alguns containers, alguns navios aí, algum o tipo, né, de multimodalidade, né? Chega, né, o container, né, no navio, por exemplo, vindo aqui tem um navio da Hyundai, né? Vamos supor que está vindo lá da Ásia, daí vai fazer esse transporte aí já das cargas para o transporte rodoviário, né? E aí pode depois ir também para o ferroviário, né? Então isso é bem variado, viu, gente? Então as combinações de transporte, né? Nos Estados Unidos alguns termos especiais, faltam 10 minutos para a gente acabar a aula aqui, então já está acabando. Alguns termos especiais, né, para as combinações mais utilizadas, né? Então, eles chamam lá, e aí também esses termos são utilizados aqui no Brasil também. Piggyback, né, que é quando é combinação de trem e caminhão. É mais barato do que utilizar só o caminhão, por exemplo, e obtém aí a mesma flexibilidade, às vezes praticidade, né? Fishback, que é a combinação de... Vocês lembram que o exemplo que a gente fez lá na aula passada, né? Tinha um piggyback, né? Não sei se vocês lembram, naquele exemplo lá. Depois fishback, que faz essa combinação aí de navio e caminhão, é muito utilizado aí no transporte internacional, principalmente em bens de alto valor. Tem o train ship, que é a combinação de trem com navio, dois dos mais baratos meios de transporte, né? E o air truck, né? Que é a combinação de avião e caminhão, que permite utilizar um serviço flexível e bem rápido também, né? Nessa entrega, né? Aqui, né? Um exemplo aqui, né? De piggyback, né? Trem com caminhão. Aqui no caso, inclusive, o trem está levando o caminhão inteiro, né? Nessa foto aqui, né? Mas normalmente ele leva só a carga, né? Outro exemplo aqui de piggyback, né? E aqui eu coloco essa foto porque se vocês procurarem no Google, eu lembro quando eu fui dar essa aula a primeira vez lá um tempo atrás, aí eu coloquei piggyback no Google e aí eu lembrava, bom, mas piggyback também é quando uma pessoa carrega a outra pelas costas, né? Mas aí a ideia é essa, eu coloco isso aqui só para lembrar disso aí também. Bom, gente, aqui também o Novaes, né, um dos livros que eu utilizava também,
quando se alcança um estágio de transporte multimodal, toda a integração entre as modalidades ela fica transparente aí para o embarcador, né? O operador logístico, né? Essa era a palavra que eu queria encontrar lá atrás, gente. O operador logístico, né? Ele faz a escolha das possíveis modalidades, forma integrada, né? E vê aí quais são os possíveis ganhos de custo, exigências de prazo, segurança necessária. Lembra do exemplo que eu comentei também que aconteceu na Renault, né? Então, vê, né? Qual que é o prazo? E o operador logístico é como se fosse aí tem um operador na bolsa, né? Então, o cara, você deixa o seu dinheiro e fala para ele, bom, o cara é meu broker lá, ele vai mexer com o meu dinheiro. Aí ele vai virar para você e falar assim, mas você é conservador ou é agressivo? Você quer ganhar muito em pouco tempo? Você tem quanto tempo para deixar esse dinheiro? Quanto de dinheiro que você vai investir? E aí ele decide ali qual vai ser a carteira de investimentos que ele vai fazer para você na bolsa. O operador logístico ele faz mais ou menos a mesma coisa, né? Então tem empresas que, inclusive a VLI, né, que faz isso aí. Ela verifica com as outras empresas o que você quer e ela te dá o que você quer com o menor custo possível, né? A gente, às vezes, no Brasil, a gente perde um pouco nessa disponibilidade de opções modais, né? A ferrovia não forma uma boa, como a gente já viu, né? Cobertura aí do território nacional, a opção de transporte marítimo também não é ampla, né? E acaba que a gente fica muito aí no transporte rodoviário. Então, a gente já tinha comentado um pouco também, né? A divisão do modal do Brasil, esse de 2015, né? A gente vê 65% a gente está transportando em transporte rodoviário e hidroviário aí está aí com 4%, o, o ferroviário aí com 15% e tá melhorando isso aí, né? E normalmente em todos os países vocês vão ver o aeroviário sempre não chega nem a 1%, né? Por causa do preço, né? E aqui, assim, para a gente finalizar, né, gente, é um exemplo aqui de uma cadeia de suprimentos, né? Isso aqui também foi tirado do livro do Chopra e do Mendel. Então, a linha branco e varejo.com, né? Então, aí as perguntas que a gente vai se fazendo no, com os componentes aí, né, do sistema logístico e do transporte, estoque, armazenagem, até a finalização aí, a chegada do produto ao consumidor final, né? A gente pode pensar em todo tipo de fábrica aqui possível, né? Mas aqui tem exemplos de questões logísticas, né? Então, a gente tem esse fornecedor de matéria-prima, tem um fabricante de componente plástico, fabricante de componente eletrônico, até chegar aqui na indústria eletroeletrônica, né? Então, assim, que tipo de veículo eu vou utilizar aqui na matéria-prima química, né? Depois nos componentes plásticos, como que eu vou monitorar o deslocamento desses veículos, né? Lembra aquele exemplo que eu coloquei ali do monitoramento de portos, né? E o que a gente já comentou, inclusive, com a participação aqui do Alexandre também, né? A questão do monitoramento de duto, por exemplo, né? A gente tem que fazer esse monitoramento, né? Depois, fabricante de componente eletrônico, né? Então, como que a gente vai fazer esse transporte? Qual que é a melhor alternativa de prazo e custo? Como integrar os diferentes modais? Como selecionar o melhor prestador de serviço para esse transporte? Pois quais os componentes devem ser estocados? Qual é o nível de estoque necessário? Qual embalagem que eu vou otimizar o transporte? Tudo isso são perguntas, questões logísticas, né? Depois, qual a melhor localização do centro de distribuição? O dimensionamento desse centro de distribuição, né? Porque a gente vai ter que fazer a armazenagem, né? Vocês lembram, né? A diferença de estoque para armazém, né? Não sei se foi nessa aula que eu comentei, né? Mas estoque, quando a gente fala de estoque, sempre a gente está falando de produtos não acabados, né? E quando a gente fala de armazenamento, a gente está falando de produtos acabados, né? Configuração, ferramentas de automação para esse estoque, né? E aí até a chegada aí para o consumidor final, qual que vai ser o veículo, quantidade, rota, prazo, vou utilizar Milk Run, vou utilizar entrega direta, até chegar esse pedido e o transporte, né? Então, gente, era isso aí que eu tinha aí para hoje. Os vídeos, entre alguns vídeos aí que eu passei para vocês, tem aí esses aqui, né? Então, do Fantástico, eu acho que está lá, né? Então, vejam, tem alguns bem interessantes aí, algumas da logística da FedEx. Então,
esse aqui do Fantástico sobre a deficiência de ferrovias e portos no Brasil, né? Então, eu vou só colocar esse aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas acho que esse aqui também nem tem muito para ouvir. Se vocês tiverem, vamos ver se vocês conseguem ver também, né? Que é um videozinho bem rápido. Só antes, parando, pergunta do Gerson, interessante. Os centros de distribuição são considerados estoque ou armazenagem? Interessantíssima essa pergunta. E aí, Gerson, ele não é considerado nem estoque nem armazenagem, depende. Porque existem centros de distribuição privado, existem centros de distribuição público, como é o de Saragoça, por exemplo. E depende do que você está estocando lá, né? Se você já está com o produto final, então eles vão ser considerados armazenagem. Se você está com produto em matéria-prima, ele vai ser considerado estoque, né? Depende. E aí, cada empresa, às vezes esses centros de distribuição são utilizados por várias empresas, né? Então, cada empresa vai considerar de uma forma diferente isso aí, né? O quanto ela está pagando, o custo, né? Normalmente é uma locação ali que ela faz, né? Para esse centro de distribuição, né? Beleza? Ó, aqui é mostrando mais o carregamento, depois, né? Aí a carga, o container, ele é colocado no caminhão. Não sei se dá para ver por vídeo isso aí. O caminhão faz o transporte dele, vamos passar aqui. Aí chega num local onde ele vai fazer o transbordo aí já para um trem. Então, tem as gruas, utilização. Aí o trem faz o trabalho dele, leva o mesmo container até um porto, né? Vamos ver se vai chegar no porto. Isso, vai chegar num porto. E aí depois o porto vai fazer aí o transporte até outros países ou a cabotagem, se for o caso do Brasil, né? Beleza? Eu coloquei esses links lá para vocês, né? Mas era só para mostrar rapidinho aí esse vídeo, gente. É bem simples, mas fica bem intuitivo também para ver aí. Gente, era isso aí. Tá faltando 1 minuto aqui para a aula cair já de qualquer jeito. Agradeço aí vocês. Que nem eu falei, vou fazer o comunicado da prova lá pelo sistema e vou tomar cuidado para colocar essa aula de uma forma não aninhada lá nos e-mails para vocês receberem por e-mail. Entre amanhã e domingo eu já coloco aí para vocês, ok? E precisando de qualquer coisa, só me chamar aí, beleza, gente? Um abraço, espero que vocês tenham gostado e a gente conversa no dia da prova aí. Valeu!